Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui do fechamento do mercado de hoje, nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Pegando aí algum dos principais destaques para essa semana, nós teremos durante essa semana a reunião do Copom aqui no Brasil, que vai definir a taxa de juros brasileira. Já está contratado basicamente pelo Banco Central uma queda de 0,5% da Selic aqui no Brasil, saindo de 11,75 para 11,25. O mercado já esperava isso basicamente desde o ano passado, tá? Já estava sendo contratado as quedas de 0,5%. O próprio Roberto Campos Neto já tinha vindo a público, né, na última ata do Copom, dizendo aí que os próximos cortes da Selic iriam seguir o 0,5. Então, creio que isso não seria uma grande novidade dentro do mercado nesse momento, tá? O mercado já sabe disso, inclusive isso já é bem precificado. E a gente também vai ter a decisão aí de taxa de juros nos Estados Unidos. Na quarta-feira, teremos aí a reunião do FONC, que também vai estar sendo divulgado. A expectativa é dado como certa, mais de 90% de chance de manutenção dos Fed Funds na casa de 5,25 e 5,5, mas o mercado vai olhar atentamente no que diz respeito ali à declaração depois do Jerome Powell, né? Então tem a conferência e lá o mercado espera obter alguns sinais de que possa cortar os juros ou no mês de março ou no mês de maio, ou dependendo da situação, até depois, ali para junho. Durante a semana passada, nós tivemos reunião do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu ele acabou mantendo a taxa de juros dele inalterada e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que a probabilidade grande de cortar os juros pela Europa ali no verão de 2024, que acontece ali entre os meses ali de junho até setembro. Então, o mercado cria uma expectativa desse meio de ano agora de 2024 de ter corte de juros nos países ocidentais. Aqui no Brasil a gente já está adiantado nesse ponto, né? O nosso corte começou em agosto, mas isso é o que vem trazendo bastante rumor dentro do mercado, principalmente quando diz respeito a dólar, porque é o que a gente tem que entender é que existe o carry trade entre Estados Unidos e Brasil, e quanto mais você tira esse spread de taxa de juros, naturalmente isso vai trazer mais atratividade ou menos atratividade, no caso, traria menos atratividade para o investidor estrangeiro ingressar aqui no nosso país, visto os riscos do câmbio e também os riscos que existem aqui em investir numa economia emergente, com um risco país um pouco maior do que o que eles estão acostumados a investir. Então, seria um investimento de alto risco, tá? Então, para ser atraente esse investimento, a gente tem que ter uma taxa aí competitiva de juros real. E o que acontece nesse momento é que conforme você corta a taxa de juros do Brasil, a Selic, tá? Você vai diminuindo, então, esse ganho que o investidor estrangeiro teria em tirar ali, né, trazer um investimento dele de fora que teria uns juros ali de 5,25 ao ano para um país que antes tinha uns juros ali de 13,75 e agora nós estamos falando ali de 11,25, ou seja, encolheu ali a margem dele, então isso torna um risco um pouco mais alto para esses investidores. Isso daí, por si só, já acaba puxando o dólar para cima e trazendo o real para baixo. Inclusive, na Bolsa de Valores, a gente está tendo uma movimentação um pouco mais negativa, não por conta disso, tá, pessoal? Mas existe também aí uma realização dentro da nossa Bolsa de Valores e a gente tem que somar tudo a isso ao fiscal brasileiro, que nesse começo de ano veio à tona a questão fiscal aqui no Brasil, por conta aí da meta de déficit zerado, que inclusive o governo ali está querendo propor, mas que parece que está cada dia mais distante dessa realidade. Hoje saíram os números do déficit de 2023 e ele foi o segundo maior déficit da história do Brasil, desde quando você tem aí o acompanhamento e registro desses números, né? Então, desde 1997.
o maior déficit que tinha sido até então no mercado no Brasil, tá, pessoal, foi em 2020, na pandemia, e agora nós tivemos o segundo maior déficit, ou seja, a situação pode ser preocupante no sentido aí de inflação futura e das contas públicas aqui do Brasil. Isso por si só, para quem acompanhou o pregão no dia de hoje, fez com que o dólar disparasse para cima e o índice futuro disparasse para baixo por conta dessa notícia. E a gente tem também uma situação peculiar aqui no Brasil, né? Em nota aí agentes econômicos dizendo que o ano ainda vai ser desafiador para o setor aí, tá, pessoal? Para o setor de varejo dentro do mercado brasileiro. Não é à toa que as grandes empresas ligadas ao varejo no pregão de hoje continuam acelerando sua movimentação de baixa, como é o caso aí das Casas Bahia caindo 3,91%. Nós temos também a Alpa caindo 2,6%, Arezo também caindo, tá? Todas essas ações ligadas ao varejo, elas estão caindo dentro do mercado, com exceção da Magazine Luiza, que está subindo por volta de 1%, depois de, nesse final de semana, a empresa aí comunicar ao mercado que vai fazer um aumento de capital de 1,250 bilhão, agora em conjunto com o Banco BTG. Isso acabou segurando as ações por hora para garantir aí, né, segundo a empresa, os investimentos futuros da companhia. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa questão, tá, pessoal? Do pregão do dia de hoje. O setor financeiro também está caindo por conta aí até de juros, né? Isso está trazendo aí bastante estresse por conta do lado fiscal. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Então, dando uma olhadinha aqui no Ibov, tá, pessoal? A situação do Ibovespa nesse momento traz um pouco de preocupação. Isso porque, se vocês observarem o índice Bovespa, vocês vão perceber que ele perdeu aqui a média móvel de 20 períodos já há um tempo, fez até um pivô de baixa, mas a gente ainda tinha o apoio da média móvel de 50 períodos. E a 50 ainda apontando para cima. Agora a situação começa a ficar um pouco diferente, porque a partir desse ponto onde a gente tenha o retorno aqui para o lado negativo, a gente já vai ter um chamado aqui de halt na média móvel de 50 também, e aí acompanhado pela média móvel de 20, e a 9 também apontando para baixo. Então o mercado começa a entrar numa direção secundária de baixa. Lembra que quando a gente faz, tá, pessoal, a teoria de Dow, a gente vê exatamente essas questões, né? A teoria de Dow ela vai pregar por uma tendência primária. Então, a tendência primária do Ibov ela ainda é uma tendência positiva, como vocês podem ver aqui por esse gráfico, tá? Então, a gente tem uma tendência positiva. A gente tinha uma tendência de correção terciária, foi dada aqui desse movimento, que agora pode estar sendo acelerada para uma tendência secundária, né? Era terciária e agora para uma tendência secundária. Então, o índice Bovespa, por si só, nesses movimentos menores, tá? A gente pode falar de uma correção aqui nas retrações de FIBO, né? A primeira retração de FIBO basicamente já foi atingida. A gente tem ainda uma segunda retração de FIBO na casa de 123 mil pontos. E temos também a 120 mil pontos a terceira retração de FIBO. Que se você alongar esse movimento, tá? Dentro do mercado, a gente pode estar falando que o fundo do canal ficaria mais ou menos próximo a 122.900, né? Então o mercado ele ainda tem essa expectativa um pouquinho mais negativa, a situação vai ficando mais preocupante ao longo dos dias. Claro que tem definição de juros e as coisas podem mudar, mas a gente vai observando ações de peso dentro do mercado, como por exemplo o Itaú, ele ainda tem a média móvel de 50, né? Então a gente ainda tem uma sustentação da 50, mas se por um acaso ela perder aqui esse suporte, ela vai abrir um pivô de baixa. A gente acompanha também, tá, pessoal, ações, né, que vinham assim dando mais estabilidade. Banco do Brasil, ele ainda tem um contexto muito favorável de alta, então aqui a gente não vê ainda um padrão de reversão. E a Petrobras, ela ainda tem um contexto também de alta. E Petrobras pode estar acelerando, visto aí o conflito do Oriente Médio,
é onde o petróleo vem se valorizando nos últimos dias. Isso pode estar trazendo uma movimentação maior para a Petrobras para cima, tá? E algumas outras ações que também estavam em contexto assim interessante começa a trazer uma virada dentro do mercado, tá, pessoal? Como, por exemplo, o Engie 3, que chamou bastante a nossa atenção durante um movimento de alta, hoje está querendo fazer um pivô de baixa, né? Se vocês olharem para a CPFE3, repara como ela perdeu aqui a média móvel de 50 períodos, está querendo fazer um pivô também negativo, nada ainda acionado, mas está querendo fazer um pivô negativo. A JBSS, que também tinha feito um movimento forte no final do ano passado, agora também está querendo perder a média móvel de 50. A Suzano, por exemplo, ela foi rebaixada esse papel lá fora, fez também um pivô, repara no alinhamento da média móvel de 50 para o pivô de baixa também desse papel, né? E nós temos também a situação ali alarmante da Gol. Inclusive, fiquem de fora da Gol, porque é muito perigoso, tá, pessoal? O papel, no momento, vive uma grande instabilidade. Veja como o papel caiu muito rápido em poucos dias. Inclusive, nós alertamos aqui no YouTube para vocês, né? Então, se alguém não está acompanhando, eu convido vocês a acompanhar, porque no dia 15 de janeiro foi alertado aí sobre a Gol, que estava passando por esses problemas de recuperação judicial nos Estados Unidos, tá? Então, pô, dia 15 foi basicamente nesse dia onde ela abriu em gap, vejo que a situação só piorou dentro do papel nesse momento, ok? Em todo caso, pessoal, a situação nesse momento é para vocês tomarem cuidado, né, dentro do mercado. A gente não tem ainda o Ibov consolidado numa movimentação direcional para cima, né? Precisa voltar a produzir um pivô de alta. No mercado americano, a situação também, por hora, não chama muita atenção nesse contexto tão forte, apesar do mercado estar subindo, tá, pessoal? O mercado americano deve seguir com um volume mais reduzido até quarta-feira. A gente ainda vê aqui o Nasdaq para novas máximas a 17 mil pontos e 900. A gente tem também o S&P, já estamos vendo ele ali próximo a 5 mil pontos, né, nos próximos pregões. Isso se o Fed vier com uma fala bem dovish. E nós estamos vendo que o índice Dow Jones pode acelerar ali para os 39 mil pontos, também numa fala mais dovish dentro do mercado americano. Inclusive, hoje os Treasuries eles acabaram dando um bom alívio aqui numa queda de 1%, fazendo com que a bolsa respirasse um pouco mais para o lado positivo. Mas a curva de juros aqui nos Estados Unidos está apontando para o lado positivo. E nós temos o petróleo, né, que segue numa movimentação hoje, está tendo uma realização aqui dentro do petróleo, mas ele rompeu, de certa forma, aqui essa LTB, ele acelerou aqui nesse movimento, falta romper a 200, obviamente. Se por um acaso ele romper a 200, historicamente falando, a gente pode ter uma acelerada aí para um lado mais positivo dentro do petróleo. E aí a grande preocupação americana é com relação aos preços da gasolina, que na sexta-feira, inclusive, chegaram a romper essa resistência. E se acabar isso aqui trazendo uma trajetória positiva, isso pode comprometer alguns números de inflação lá nos Estados Unidos. Por hora, segue tudo aí bem tranquilo, esperando aí como vai ser a reunião do Fed na quarta-feira. E falando aqui um pouquinho do índice Bovespa, tá, pessoal? Deixa eu na verdade, eu vou trazer ele para esse outro gráfico, ok? Para a gente dar uma olhadinha aqui na situação do índice futuro Bovespa, né? Hoje, o mercado, obviamente, que o mercado ele está um pouco mais incomodado com toda a situação dos juros nos Estados Unidos. Por hora, tá, pessoal? O que a gente percebe aqui do Ibov? Enquanto a gente não perder esse fundo do Candle 17, né? Se vocês repararem, a gente segue dentro desse range aqui, ó. Então, dentro desse range, desde o Candle 17, mercado sem grandes movimentações. Inclusive, hoje foi bem marcado esse contexto dentro do índice Bovespa, como vocês podem ver aqui, onde está projetado esse movimento para vocês. Veja que aqui, tá, pessoal, durante o pregão de hoje, a gente monitorou na parte da manhã, a gente viu que o Ibov ele abriu fazendo aquele clássico range, né? Nesse clássico range, o certo nessa movimentação é esperar pelo rompimento. Então, esse seria o mais adequado aqui. Você marca essa região,
que foi da abertura, ele está fazendo um range. A gente tem até esse plano de trade na nossa apostila, né? Então, para quem acompanha e está acompanhando o nosso curso de verão, tá? Vai ter aula ainda falando do clássico range, que é o primeiro movimento em clássico range, quando o mercado ele abre, fica numa lateralização horizontal, logo depois ele rompe essa lateralização, produzindo uma tendência, seja de baixo ou de alta, você espera pelo pullback, e quando ele rompe o pullback, você tem o seu ponto de entrada e a projeção do teu alvo. Se vocês observarem esse movimento aqui dentro do Ibov, no pregão do dia de hoje, você vai perceber o seguinte, ele abriu fazendo esse range, a média móvel de 20 a todo momento estava apontando para baixo, inclusive aqui no Candle 3, ele produziu uma máxima e mínima maior que o Candle 2, mas não tinha impulsão, né? Mas aqui já seria uma engatilhada numa ponta vendedora, só que um stop na outra ponta seria estopado. Logo depois, você vê ele produzindo aqui entre o Candle 7, o Candle 6 e o Candle 8, máximas e mínimas menores que os candles anteriores e o Candle 9 também. Só que o Candle 9 ele já fica verde nessa movimentação. E o Candle 10 faz a máxima e mínima maior. Então a gente percebe aqui, tá? A existência. A máxima aqui do 7 menor que a máxima do 6. A mínima menor. A máxima do 8 menor do que do 7. A mínima do 8 menor do que do 7. A máxima do 9 menor do que do 7. A mínima do 9 menor do que do 7. A máxima do 10 maior do que a do 9 e a mínima também maior. Ou seja, se eu olhasse para esse gráfico, tá, pessoal, e eu simplesmente, tá, tampasse aqui esse movimento anterior, tá? Então eu vou usar aqui o relógio para tampar esse movimento anterior. Se eu fizesse isso, e vamos supor que esse fosse o meu candle número 1 do dia, eu teria aqui um movimento de impulso e correção e pivô de baixa. E ele teria um alinhamento com a média móvel de 20 períodos, tá? Assim, a gente percebe essa movimentação, só que o grande problema é que eu tenho que colocar muitas vezes o contexto, né? E o contexto nessa situação aqui dentro dele era mais para o clássico range. Então, a gente preferiu não fazer esse tipo de operação aqui dentro, embora eu até pudesse colocar uma operação de pullback de pré-rompimento do range, e aí projetaria esse movimento aqui para baixo, tá? E aí eu teria um trade aqui nesse contexto do índice, mas a gente optou por esperar um pullback depois do rompimento. E aí acabou que o mercado acelerou muito forte, né? E aí um arrependimento, muitas vezes, pô, deveria talvez ter puxado para cá, ou até mesmo isso aqui no Candle 11, entendendo que ele é um halt na média móvel de 20. Então, pensando, vou vender então o rompimento do Candle 11 que confirmou a mínima, vendendo aqui na situação de um Pablito. Enfim, a gente acabou não fazendo esse tipo de contexto dentro do mercado. Nós esperamos, esperamos, esperamos. Nós vimos que o mercado aqui ofereceu uma volta em V nessa movimentação, só que como via de regra, tá? Para sinalização de voltas em Vs, eu tenho evitado volta em V quando ela tem a média móvel de 200 períodos atravessando o alvo, né? Então, eu prefiro que a média móvel de 200 períodos não esteja interferindo na situação do trade da volta em V. Senão, aqui seria uma boa volta em V clássica e seria um trade assim extremamente excelente dentro do índice futuro, tá? Mas a média móvel de 200 engasgou um pouco nessa situação, até que a gente viu aqui um Mark Crisp, que é uma volta em V também, né? Então, aí nesse Mark Crisp, a gente fez um primeiro trade, ele só conseguiu pegar o primeiro alvo, depois deu saída pela 9. Passou um tempo, a gente percebeu que o mercado não estava conseguindo ganhar o movimento positivo e a gente viu que o mercado aqui estava lançando um padrão de bandeira. E nesse padrão de bandeira dentro do mercado, a gente viu aqui um halt perfeito. E aí aqui chamou a nossa atenção para buscar um padrão de venda dentro do mercado aí no dia de hoje. A gente viu uma sinalização de halt perfeito. O que seria um halt perfeito? Você tem a retração até a média móvel de 20. Nessa retração da média móvel de 20,
A média móvel de 9, ela faz um pivô, ó. Se você acompanhar, tá vendo que ela está fazendo um pivô, a média? A média de 9, ela faz um pivô. Aqui, pivô de alta. Aqui ela começou a fazer um pivô de baixa. Repara como ela já fechou apontando para o lado negativo no candle 47. E os candles aqui respeitando a média móvel de 20. Então, ela deu essa sinalização de rout perfeito. O rout perfeito, você marca o fundo do candle ali que fez o rout perfeito. Então, no caso, seria o fundo do candle 47. E aí você tem a movimentação de venda. Eu posso projetar o próprio candle para baixo, ou se não, tá, pessoal? Eu posso fazer uma projeção um pouco mais ousada, que aí seria projetar essa bandeira, porque você tem aqui dentro dela uma bandeira aqui, ó. Então, olha só que interessante. Ela tem uma bandeira, eu poderia projetar ela para baixo. E aí eu teria alvos mais longos desse movimento do índice. Então, uma movimentação bem interessante aqui no caso do índice futuro. Veja que depois do período aqui, ela ainda fez mais um pivô de baixa num power breakout nesse contexto de continuação, tá? Então, a bandeira, contexto do power breakout, continuação dessa tendência. Ainda aqui, uma outra coisa que surgiu para a gente, quando a gente viu essa falha, olhou e falou: pô, eu tenho uma falha aqui, existe um trade subjetivo, que é o trade da trap. Muita gente deve ter buscado esse tipo de operação aqui, ó, para cima, ó, buscando esse tipo de contexto para cima. Mercado não foi, né? Mas poderia sugerir uma reversão aqui dentro desse movimento. Tem que tomar muito cuidado. O que eu posso fazer muitas vezes, marca isso como, por exemplo, esse aqui é o primeiro evento para uma reversão. E aí eu espero depois a formação do pivô. Vem o pivô, segundo evento, tem entrada. Essa é uma forma aí de você, muitas vezes, não tentar ficar adivinhando muito fundo dentro do mercado. Porque hoje, realmente, ali chamou muita atenção para tentar acertar um fundo, tá? Já o dólar futuro no pregão de hoje. O dólar futuro no pregão de hoje, ele também teve alguns aspectos interessantes dessa movimentação. Primeiramente, no começo do dia aqui dentro do dólar, tá, pessoal? Ele abriu num estado de range, né? Então a gente ficou esperando formar um pivô clássico. Aqui estava bem próximo de ser um pivô clássico, mas não fez o pivô clássico. A gente viu que aqui ele serviria para uma volta em V nos 5 minutos, ó. Só que o grande problema é que, assim como no índice, aqui no dólar, nesse movimento para uma volta em V, a gente tinha a média móvel de 200 atravessando o preço. Senão, seria um excelente trade, como vocês podem ver aqui, o movimento da volta em V, tá? O mercado deu essa puxada quando saiu a notícia do déficit público, que acabou sendo o segundo pior da história dentro do Brasil. O mercado puxou para cima. Logo depois, a gente viu que o dólar estava fazendo um pivô de alta, mas sem combinação aqui naquele momento que a gente chama de entrada. O que seria momento de entrada, tá, pessoal? É quando você consegue ter pelo menos o gatilho dentro do teu gráfico sendo rompido, não no exato momento em que existem vários candles da mesma cor. Né? A gente fala o seguinte: existem rompimentos exaustivos. Após identificar um pivô no gráfico, se ele tiver mais de 3 barras da mesma cor, é melhor eu esperar uma barra com cor invertida. Rompimentos que são precedidos com barras de cores invertidas são melhores para serem operados. Então, se eu tenho mais de 3 barras da mesma cor, espero um gift. Senão, o rompimento tende a buscar uma falha. Então, isso estava acontecendo nesse rompimento. A gente identificou depois que ele rompeu, a gente falou: bom, acho que o mercado não está muito para peixe. Então, o que deve estar acontecendo aqui é que é o pivô do 15 minutos que está puxando aí o dólar, né? No 2 minutos, ele até teria aqui um pullback oculto, ó, como vocês podem ver, bateu na 9 e aí rompeu. Se fosse pelo 2 minutos, a situação estaria até que ok, mas pelo 5 a situação ficou um pouco mais complicada. A gente também identificou desse gráfico, tá? Que ele tinha feito essa barra aqui que poderia sugerir uma exaustão dentro do dólar por conta do tamanho do volume. Eu falei: olha, pode ser, né? De repente, que você faz uma marcação, ele perde esse fundo, ele faz uma reversão. Mas o mercado está em forte tendência e o dólar acabou de fazer uma situação daquelas de breakout e parece estar querendo continuar esse movimento aí
agora no final da tarde, né? Então, tem que tomar bastante cuidado aí na definição dessa direção, ok? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Vamos monitorando aí, tá? A decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Infelizmente, para o dólar, a cada dia que passa, tá? Parece que ele está querendo ganhar mais força para romper essa resistência do que o suporte, né? A média móvel de 20 já aponta para cima. Ele já fez algumas tentativas, mas como a gente está numa zona de armadilha é mais difícil. Mas se ele acabar rompendo essa zona de armadilha para cima, aí a gente vai estar numa situação bem complicada dentro do dólar futuro, né? Algo que não se vê há um tempo aí, como vocês podem ver por esse gráfico, né? Então, a última vez foi aqui, basicamente, ele tentando buscar o rompimento da média móvel de 200 períodos e aqui, né? Então, duas tentativas, graças a Deus, ali em falha, porque o dólar caiu, porque senão o dólar estaria bem mais forte, tá? E agora querendo buscar de novo. A gente pode ver isso quando a gente olha o dólar à vista, né? É melhor olhar a situação do dólar à vista, tá? Do que olhar a situação do dólar, de repente, ali por aquele gráfico. Se a gente colocar aqui, inclusive, vamos colocar. Esse gráfico não está muito bom. Deixa eu ver se aqui esse outro gráfico está melhor do dólar. Vamos colocar aqui no semanal, tá? É que a gente não tem. Deixa eu pegar pelo TradingView. Pelo TradingView ali ficar melhor. O SDBRL. Ó, então, você vê, algumas tentativas do dólar na média móvel de 200 não conseguiu romper. Na real, é que agora ele está quase querendo romper mesmo a média e ir embora para cima. Então, a gente tem aqui ó, esse movimento que dão aqui a sua linha de tendência de baixa, tá? Uma linha de tendência de baixa secundária que pode ser rompida aí, de repente, a qualquer momento. Temos que tomar cuidado, tá, pessoal? Infelizmente, a gente vê pelo gráfico que existe muito suporte na região e o dólar não consegue passar, né? Infelizmente. Então, é pouquíssimo provável a gente ter um dólar para baixo, né? É bem pouco provável, ele não consegue passar essa região. É mais fácil o dólar ir para cima, tá, pessoal? Principalmente se isso de repente não for uma bandeira aqui, né? Uma flâmulazinha, de repente, uma bandeira maior de um gráfico mensal, né? Aí a situação seria bem crítica dentro do dólar, né? Você vê que o gráfico ele deixa os sinais, né? Como por exemplo aqui, ó, dezembro de 2019, né? Dezembro de 2019 não se falava aqui em pandemia. E olha como o dólar aqui, ó, tá? Estava sugerindo uma tendência muito forte de alta, tá? O gráfico mensal, olha só. Olha como esse gráfico ele estava extremamente alinhado. Quando ele tentou fazer o pivô de baixa ali em 2017, veja que ele frustrou esse pivô. Aqui, para quem não lembra, tá essa explosão aqui ó, de 2014, né? Foi ali com todos aqueles problemas que o Brasil teve lá em 2014, principalmente ligados ao déficit público, daquela era ali da Dilma e do ministro ali Guido Mantega, que falava que o dólar não subiria, né? Que quem apostasse na alta do dólar iria quebrar. Falou isso em 2014, o dólar era 2,30, tá? Veja como o gráfico mensal mostrou essa tendência, né? Ele começou essa tendência ali em 2012, fazendo esses pivôs aqui positivos dentro do dólar. E depois aqui, ó, antes mesmo da pandemia, já estava se evidenciando aí um dólar mais forte, um dólar puxado ali mais para o lado positivo, tá? Mesmo aqui no contexto de 2018, ou seja, a gente tinha uma formação crítica dentro do dólar nessa época, né? E se a gente olhar agora a situação, o dólar, por enquanto, não aponta a média para assim, o gráfico não está acima da média de 20. Mas, como vocês estão vendo aqui, existe muito suporte que não consegue deixar o dólar aí dar uma aliviada, né? Então, é uma situação crítica. Vamos acompanhando com o tempo aí, mas o lado fiscal brasileiro não ajuda, pessoal. Infelizmente, o lado fiscal não ajuda, ok? Bem, em todo caso, é isso. Quarta-feira a gente volta aí para deixar para vocês uma visão, quarta ou quinta, do que foi a reunião do Banco Central americano e brasileiro. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e a gente se vê no Morning Call amanhã.